Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer na verdade, uma revisão, né? No caso dos alunos da Escola Lorena, né? Mas os outros que como acompanham meu canal, eu já falei em outras ocasiões, vão aproveitar para aprender um pouquinho mais sobre a Revolução Industrial, tá, gente? Então a Revolução Industrial é um tema bastante explorado, né, por vários historiadores, por ter sido digamos assim, um processo, né, que modificou as estruturas da humanidade, né, durante um tempo, né, no início do século, na metade final, né, do século XVIII, essa sociedade que surgiu a partir da Revolução Industrial era bastante diferente daquela que antes, né, de antes dela, né, então daí a importância. Então tem muita coisa, muitos livros a respeito da Revolução Industrial, né? Eu não tenho como falar de todos, né? Eu posso citar alguns, por exemplo, um que fala bastante da Revolução Industrial é a História da Riqueza do Homem, tá? Não sei se você já tiver a oportunidade de pegar esse livro, História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, tá? É um livro que eu li na época da faculdade, é um livro sensacional, né? Explica de forma bastante didática, né, o que foi a Revolução Industrial e toda a parte do capitalismo até a quebra da Bolsa de Nova York, né? Bastante didático, tá? História da Riqueza do Homem. Um outro livro bastante texto, né? É o texto do Edward Thompson, né? Que fala a respeito da Revolução Industrial também. E um que eu estou utilizando, né? Especialmente nesse momento, que já citei ele quando a gente viu a Revolução Francesa, né? Que é A Era das Revoluções, do historiador Eric Hobsbawm, tá, gente? Então, é, é um clássico, né? Um clássico dos estudos sobre as revoluções. Então, aqui o capítulo que fala sobre a Revolução Industrial, né? Vou ler só um trechinho, tá, do Hobsbawm, e diz assim, ó, o que significa a frase a Revolução Industrial explodiu? Significa que a certa altura da década de 1780 e a primeira vez na história da humanidade foram retirados grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante e até o presente ilimitada de homens, mercadorias e serviços, tá? Então, você vê que aí essa definição do Hobsbawm ela abarca aquilo que eu acabei de falar, né? Foi uma revolução, né? Então a sociedade virou de ponta cabeça a partir daquele momento, né? Produção de mercadoria, né? Em série, né? Então todas iguais, né? Então isso tem um reflexo muito grande na sociedade, no mundo até os dias de hoje, ok? Tá? Então vamos para os livros que eu utilizei, né? Então o livro que eu uso na escola Lorena, né? Que é esse do oitavo ano, que é que eu vou fazer a resenha, né? Especificamente para eles, mas é como eu falei, né? Todos aqueles que gostam de história e da Revolução Industrial, alunos de segundo ano do ensino médio, né? Especificamente, eles também podem se utilizar dessa matéria da Revolução Industrial, tá? Então, o oitavo ano e o segundo ano do ensino médio têm o mesmo conteúdo, né? Conteúdo, né? Como a gente falava antigamente, tá? Só que a abordagem é um pouquinho diferente. No caso do segundo ano, é um pouco mais aprofundada, tá bom? Então eu utilizei esse livro aqui, que eu uso na Escola Lorena para fazer uma resenha, tá? Então é um livro chamado Vontade de Saber, História, Adriana Machado Dias, Keila Greenberg e Marco Pellegrini, tá bom? E também serviu de base para o meu estudo, né? Esse outro livro aqui, também de oitavo ano, História nos Dias de Hoje, Flávio de Campos, Regina Clara e Miriam Dolknoff. Tá? Tudo bem? Então, são dois livros que eu utilizei, livros didáticos aí no caso, tá? Então, quando a gente fala da Revolução Industrial, tá, gente? Vocês que têm, né, o conteúdo no livro, tá? Então a gente imagina, né, que nem aqui na abertura do capítulo 5 uma cidade poluída, né? Nuvens de gás, né? Então essa é uma imagem típica, no caso aqui, né? É a cidade de Manchester, na Inglaterra, né?
a poluição e tal, você lembra disso, né? Quando você fala de indústria, você lembra disso. E numa cidade industrial como Cubatão, né? Fica fácil a gente relacionar, né, com o tema, né? Uma cidade que tem tudo isso, né? Hoje um pouco menos, nos anos 80 considerado Vale da Morte, né? Como o pessoal falava, né? A cidade mais poluída do mundo. Enfim, eu vivi nessa época como criança, né? E adolescente, no início da adolescência. Então, eu posso falar com categoria, né, o que eu passei, né, como era difícil, né, a situação da cidade em termos de respirar, né, naquela época, tá bom? Mas enfim, voltando aqui para a Inglaterra, depois a gente vai falar um pouquinho de Cubatão também, tá, em uma outra parte dos vídeos daí, tá bom? Então, a Revolução Industrial, tá, gente, ela teve início na Inglaterra no século XVIII, né, o Hobsbawm, que foi aquele primeiro livro que eu li um trechinho, ele afirma, né, que foi isso entre 1760 e 1780, né? Mas ele pessoalmente ele prefere usar, né, a data aí 1780, né, que foi quando a coisa se consolidou mesmo, né? Tá? Mas dependendo do historiador fala 1760, 1770 ou 1780, algumas décadas aí para o início da Revolução Industrial, tá bom? Então começou na Inglaterra. E essa revolução ela causou mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais, como eu falei para vocês, né? Então a sociedade nunca mais foi a mesma a partir da Revolução Industrial, ok? Então, continuando, né, o que a gente estava falando. Então, quando a gente fala de Revolução Industrial, tá, gente? A gente tem que pegar o contexto, né? O contexto anterior, né? Para poder continuar, né? O assunto, né? Então, aí no caso, a mudança no modo de trabalho, né, foi um processo que vinha desde a Idade Média, tá? Então, na Idade Média, tinham as pequenas oficinas, né, que funcionavam com as atividades que até pouco tempo tinha nas cidades menores, né, e também nas cidades grandes, até mesmo nas cidades grandes, né, que são aquelas atividades artesanais, né, tipo o trabalho do sapateiro, né, do marceneiro, do carpinteiro, né. Então, eles tinham uma oficina em que eles trabalhavam no ritmo deles, né? Então eles eram os donos dos meios de produção que a gente fala, né? Então eles tinham matéria-prima, eles tinham trabalho, que eles que determinavam esse tempo, né? E as ferramentas também. Então eles tinham uma autonomia muito grande para poder direcionar o trabalho deles no tempo que eles quisessem. E também, como eles trabalhavam em corporação de ofício, né? Eles tinham um acordo com os outros oficiais, né? E tinha um mestre, que era o dono da oficina, o auxiliar dele, né? E o aprendiz, que era a criança, né? Então era um processo geralmente familiar, né? Então normalmente é uma pessoa ligada à família que aprendia o ofício, tá bom? Enfim, e aí isso foi se modificando com o passar do tempo, né? Então, a partir do século XVI até mais ou menos o século XVII, houve um aumento do comércio, né? E isso exigiu maior produção, tá? Então não dava mais para você querer demorar para produzir um par de sapato, uma bota que às vezes na Idade Média tinha que durar uma vida inteira. Então você tinha que produzir mais, né? E para você produzir mais, você tinha que ter um outro método, né? Uma outra forma, né, de melhorar essa produtividade, né? Então aí entra a questão das manufaturas, né? Então as manufaturas é quando eles começam a fazer um processo mais de divisão do trabalho, né? Então no início era doméstico, então o patrão, né, já passa a ser outra pessoa, não é mais o rapaz que está trabalhando dentro de casa, a família que está trabalhando dentro de casa, né? Porque a matéria-prima e o crédito, né, já vem dos burgueses, tá? Então o trabalhador ele perdeu a autonomia com relação à matéria-prima, mas ele ainda tinha as ferramentas e o ritmo de trabalho dele. Mas aos poucos esse ritmo de trabalho também vai ser controlado também pelo burguês, né, pelo capitalista aí que vai entrar como o sócio, digamos assim, majoritário nesse processo aí, tá bom? Tá? Então ele perde o domínio do processo de produção, né? Ao mesmo tempo que a produtividade aumenta, a autonomia do trabalhador diminui, ok? Tá? Então dentro dessa ideia do processo aí que eu acabei de falar para vocês, né? As oficinas, aos poucos vão surgindo oficinas não mais dentro de casa, né? Grandes galpões, né? De propriedade do empresário aí no caso, né? E aí
o trabalhador que até então tinha um ritmo dele, né, ele passa a funcionar no ritmo do relógio, que era o ritmo do patrão, né? Então ele queria mais produtividade, mais coisas produzidas, né? E isso iria causar uma pressão no trabalhador, ok? Tá? Então é essa uma mudança fundamental aí que a gente tem que colocar, tá? Importantíssima, né? A gente não pode esquecer, né? Esse ponto. Então outra coisa que a gente não pode esquecer, né? É que a Revolução Industrial, aí no caso, né? O início da era industrial, ela trouxe, né? Novas tecnologias, né? Um ponto fundamental. Então as tecnologias que seriam a máquina de fiar, a máquina a vapor, o tear mecânico, né? Então são coisas que foram máquinas criadas, por isso a gente fala de revolução industrial, que aumentou a produtividade, tá? Então, e isso trouxe, né, aqui no livro de vocês, quem é do 8º ano deve lembrar, tá? E quem não tem o livro com certeza encontra na internet, né? Você vê algumas máquinas, né? A roda de fiar, e já uma máquina aqui, que no caso é a máquina já utilizando, né, a energia a vapor do James Watt, né? Aí você lembra do símbolo de potência, né? O W, usado em eletricidade, né? A potência, que é o Watt, como a gente fala, né? Vem de um sujeito chamado James Watt, né? Que seria o criador da energia a vapor, tá? Hoje usado como unidade de potência. Tudo bem, gente? Então, a máquina a vapor, no caso, que foi citada no texto. Então, a industrialização, ela trouxe impactos para a nova sociedade, né? Isso não tem como a gente esquecer, né? Então, a gente tem que lembrar que durante o período do início da Revolução Industrial, coincide com a época da Revolução Francesa. Então, quanto a política estava mudando, a sociedade também estava mudando com a Revolução Industrial, né? Então, são contemporâneos ali. Não dá para você separar uma coisa da outra, né? Então, se difundiu, se espalhou depois da Inglaterra, né? Nos Estados Unidos, que era uma colônia inglesa, a gente já viu isso no começo do ano, né? E por que isso ocorreu? Você vai lembrar que a Inglaterra e os Estados Unidos tinham um clima parecido, né? Então algumas atividades econômicas que tinham nos Estados Unidos eram as mesmas da Inglaterra. Então eles tiveram um fator de sobrevivência, né, como alavanca para o futuro deles, né, como nação, né? Então, quando a gente compara com o Brasil, por exemplo, porque o Brasil não se desenvolveu industrialmente como os Estados Unidos, porque o clima do Brasil era diferente do clima de Portugal, né? Então aqui a gente podia viver de agricultura. E isso atrasou o nosso desenvolvimento industrial, né? Enquanto que nos Estados Unidos, principalmente as colônias do norte e do centro, né, é muito frio lá, né? Então eles tinham que viver de outras formas, e aí eles acabaram criando manufaturas, meio que com a conivência, né, da metrópole, que no caso era a Inglaterra, tá? Quando eles tentam impedir isso, aí o que ocorre? Aí vem a Revolução Americana e a independência dos Estados Unidos, tá? Mas eles tiveram tempo e condições, né, de fazer sua Revolução Industrial quase que contemporaneamente à Revolução Inglesa, né? Então isso fez com que eles crescessem, né, como uma economia poderosa, e são até hoje, tá? Tudo bem? Então, alguns fatos que marcaram, né, a Revolução na Inglaterra, aí no caso, né, Revolução Industrial, né? Então, uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, a Inglaterra, né, ela se tornou pioneira, né, na Revolução Industrial por alguns fatores, né? Então, um deles é a acumulação de capitais, dinheiro, né, no caso. De onde vinha essa grana? Vinha do lucro que eles tinham, né? Tiravam, né, o lucro de onde? Das colônias que eles possuíam, né? Então, os Estados Unidos é um exemplo, né, como eu falei para vocês, as Antilhas, as colônias que eles vão ocupando, né, ao longo do tempo, e isso dava dinheiro, né? O texto não cita, mas a gente sabe que a escravidão também deu muito lucro para os ingleses, né? No livro do Escravidão, do Laurentino Gomes, ele cita isso, né? A questão da escravidão, o quanto a Inglaterra lucrou com a escravidão. Depois eles disseram que não queriam mais, né? Então, naquela novela Novo Mundo eles citam, né, a questão da Inglaterra em querendo impedir o comércio de escravos, mas no início eles lucraram muito com isso, né? Então
ficou soando como hipocrisia para a sociedade brasileira no início, né, do primeiro reinado do Dom Pedro I, né, porque a Inglaterra, que tinha lucrado tanto com o comércio, né, de escravos, aí depois queria impedir que isso fosse feito, tá bom? Tá? A própria rainha da Inglaterra, Elizabeth I, ela lucrou muito com o tráfico de escravos, né, de pessoas aí no caso, tá bom? Mas continuando, tá, gente? Então, uma outra fonte de riqueza foi o quê? O comércio com a Europa, né? Então, com os próprios países ali, eles produziam, né? E vendiam, né? Para os próprios países europeus e a frota naval, né? Então, um fator importantíssimo numa época que não tinha avião. Eles formaram uma frota naval muito forte, né? Para inicialmente fazer frente à Holanda, né? Que se tornou uma potência lá no século XVII. A Inglaterra vai e se sobrepõe à Holanda, né, como uma potência, e a partir desse momento eles investem numa marinha e eles tinham navios espalhados por todos os continentes, né? Então isso dava para eles uma posição como potência no mundo, né? Caso tivesse uma guerra, né? Eles eram dominantes, tá bom? Enfim, continuando. Então, outro fator importante, né, que a gente não pode esquecer aí, né, como base, né, para que a Inglaterra se tornasse uma potência industrial foi o quê? O governo, ele auxiliou, né, a Inglaterra no sentido de cobrar menos juros, né? Os bancos, né, em acordo com os bancos, cobrar menos juros, tá? Para que os burgueses tivessem mais dinheiro para poder investir na industrialização. Tá? O governo criava leis e os bancos davam juros, né, emprestavam a juros mais baixos. Tá? Tudo bem? Um outro ponto fundamental, sem dúvida alguma, né, não tem como ter indústria sem mão de obra. Né? Então eles tinham muita mão de obra. De onde vinha essa mão de obra? Mão de obra eram os camponeses, né, o chamado êxodo rural. Né? Então teve um processo de cercamentos que começou lá na Idade Média. Então eles cercavam as terras comunais, né, que até então eram utilizadas pelos camponeses, e a partir de então se tornou uma propriedade privada. E os camponeses que trabalhavam, eles tiveram que ir morar na cidade, né, se adaptar a uma nova vida, chamado êxodo rural, que ocorreu aqui no Brasil também, né, eu já comentei agora há pouco de Cubatão, né, Cubatão é uma cidade de êxodo rural, né, então você pega a história do município de Cubatão, início do século XX, é que a cidade começa a surgir, né? Mas o desenvolvimento industrial mesmo de Cubatão é a partir da década de 50, tá? Mas no início do século já tinham algumas pequenas fábricas e tal, né? Início do século XX, mas é um processo, né? Então a construção da, da fábrica de papel, né? Hoje a Fabril, um bairro completamente abandonado, infelizmente, né? A construção da usina Henry, né? Que era uma empresa fundamental, né, para a questão da energia, não só em Cubatão, mas na Baixada Santista inteira, energia elétrica. Mas tinham algumas empresas anteriores, né, a Fábrica Anilinas, que é onde é o Parque Anilinas hoje em dia, né, produziu anil, tá? A companhia de couros, né, Costa Muniz. Então, isso foi um processo, mas quem vinha trabalhar, né, então era um migrante, né? Então tinha gente morando na Baixada, tinha, mas não era o suficiente, então eles tiveram que vir. E aí das regiões mais pobres do Brasil vinham para cá, né? Inicialmente a gente sabe que vinham mineiros, vinha gente do Rio, mas depois começa a vir um monte de gente do Nordeste também para cá, né? Então, é o caso do meu pai, por exemplo, que veio das Alagoas, né? Eu falo das Alagoas, né? Do estado de Alagoas, e outras pessoas que vieram de outros estados no Nordeste, né? Pernambuco, Bahia, Ceará, enfim, que tem muito aqui no município de Cubatão. Né? A gente sabe disso, tá bom? Então, uma cidade, Sergipe, né? Uma cidade de Piauí, que nem um amigo pessoal meu, morou muitos anos aqui, na Baixada, então construíram a cidade de Cubatão, tá, gente? Então, com o esforço do trabalho deles e as oportunidades de emprego que tinham na época, né? A melhor situação do que como eles estavam lá no Nordeste naquela mesma época, tá? Principalmente a partir da década de 50, com a chegada, né, da Petrobras aqui na Baixada, né, a inauguração da refinaria Presidente Bernardes, que depois desencadeia a